Olá, eu sou Cesostre Guimarães e você está no canal Escritura Comentada. Este é o vídeo de número 13 e nele estarei comentando o livro de Jonas, que por se tratar de um assunto muito extenso, dividi em 3 partes, tá? Sendo que a parte 1, a que nós vamos estar comentando agora, Jonas foge de seu chamado para pregar o arrependimento. A parte 2, que vamos comentar na terça-feira próxima, a história do peixe como um tipo para a morte e ressurreição de Cristo. E a parte 3, que vamos estar comentando na quinta-feira, a resposta peculiar de Jonas ao arrependimento dos ninivitas. Vamos iniciar então o nosso comentário de Jonas. No capítulo 1, versículo 2 de Jonas, o Senhor ordena: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua maldade subiu até mim. Mas qual era a maldade dos ninivitas? Nínive era uma grande cidade do Império Assírio. Desde Moisés, nenhum profeta israelita fora ordenado a chamar os gentios ao arrependimento. Ao longo dos séculos, os judeus tornaram-se cada vez mais nacionalistas e etnocêntricos. Deles era o verdadeiro Deus. Ninguém mais poderia reivindicar o mesmo. Este é o contexto do chamado de Jonas. Para piorar as coisas, os ninivitas não eram apenas gentios. Eles eram os piores inimigos dos judeus. A decisão de Jonas de fugir, em vez de chamá-los ao arrependimento, pode ter sido baseada em seu ódio aos assírios, em seus sentimentos pessoais de inadequação ou até mesmo em sua preocupação com o perigo de pregar aos assírios. Para entender o receio de Jonas ao ser enviado para pregar arrependimento em Nínive, fica mais fácil de entender quando sabemos da crueldade e pela qual os assírios eram conhecidos na época. O rei assírio Ashurnazipal II, por exemplo, era conhecido pela forma cruel que torturava os cativos, incluindo, nesse caso aí, mulheres e crianças. Ele não fazia distinção. As torturas incluíam matar as vítimas de sede e queimar vivas. Outros eram empalados em estacas, esfolados e deixados para desidratar ao sol. Das vítimas dos ninivitas, os mais sortudos escapavam apenas com amputação de uma mão, uma orelha, um dedo, um nariz ou até mesmo os olhos arrancados. Sabendo disso, fica mais fácil entender o porquê da fuga de Jonas, né? Vamos ler Jonas capítulo 1, versículo 3. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis, e desceu a Jope, e achou um navio que ia para Tarsis, e pagou a sua passagem, e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da face do Senhor. Tendo lido este versículo, te convido a pensar em como a experiência de Jonas pode ser aplicada em tua vida. Você já fugiu de alguma designação na igreja? Você já se sentiu inseguro em cumprir uma designação recebida? O exemplo de Jonas nos fornece respostas a essas perguntas, à medida que entendemos como Deus trabalha com seus filhos. Precisamos ter o cuidado de buscar sinceramente o conselho do Senhor e dos líderes da igreja,
sobre aceitar chamados. Se recusamos um chamado, podemos estar interrompendo temporariamente nosso progresso espiritual. Assim como Jonas fez quando fugiu de seu chamado missionário para pregar arrependimento ao povo de Nínive. Jonas ficou espiritualmente estagnado no ventre do peixe por 3 dias e 3 noites, até que se arrependeu e expressou esta interessante percepção ao Senhor, quando disse: os que observam vaidades enganosas abandonam a sua própria misericórdia, mas eu sacrificarei a ti com a voz do agradecimento. O que prometi pagarei, do Senhor vem a salvação. Mesmo que tenhamos os mesmos chamados ano após ano, ainda podemos adquirir conhecimentos e habilidades novas e vitais. Por meio dos chamados da igreja, podemos aprender a compreender muitos princípios eternos. Quando membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, devemos esperar uma variedade de designações na igreja. Alguns carregam a emoção de fazer um pouso de cabeça em território inimigo, e outros são designados a responsabilidades aparentemente menores. E quando vierem as incertezas, recomendo lembrar do hino Aonde mandares irei, número 167. Não é apenas uma promessa de ir a Nínive, mas também é uma promessa de permanecer aonde o Senhor mandar. Em sua tentativa de fuga da presença e ordens de Deus, Jonas colocou a si mesmo e a outras pessoas em perigo, ao ponto de uma grande tempestade quase afundar o barco onde dormia calmamente. Sendo acordado, Jonas, sabendo qual era a solução que acalmaria aquela tempestade, apresentou a solução que está descrita em Jonas capítulo 1, versículo 12. E ele lhes disse: levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se vos aquietará, porque eu sei que por minha causa é que vos sobreveio esta grande tempestade. Em Jonas, novamente encontramos um traço de caráter interessante. Quando sobre as águas furiosas e os temores foram expressos pelos marinheiros quanto à sua capacidade de salvar o navio, Jonas, sentindo-se aflito com o curso que havia tomado em não prosseguir para Nínive, como ordenado pelo Senhor, adiantou-se e confessou-se como sendo a causa do desastre que estava prestes a acontecer com eles, e estava disposto a ser sacrificado no interesse dos que estavam a bordo. Também em outros profetas e homens de Deus, embora possam ter passado certas ocasiões, como Jonas, exibido fraquezas, há algo realmente grandioso e admirável mostrado em seu caráter. Mas os traços de caráter que encontramos evidenciados nos antigos méritos não são produtos do acaso, nem são adquiridos em um dia, uma semana, um mês ou um ano, mas são desenvolvimentos graduais, os resultados da fidelidade contínua a Deus e à verdade, independente dos aplausos ou críticas dos homens. Então essa é a parte 1 do livro de Jonas. Na terça-feira nós continuamos com a parte 2. Te espero lá.